Hoje, na terceira e última videoaula do passo a passo do Naruto, nós vamos fazer o cabelo, essa bandana, vamos costurar os braços no corpo, costurar o cabelo na cabeça e vamos fazer a parte dos bordados, dos detalhes que ele tem aqui. Vamos lá? Para o cabelo, então, eu vou fazer com a cor amarela. Eu vou iniciar fazendo um anel mágico. Dentro desse anel mágico aqui, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar o meu anel mágico. Na segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Então, em cada um dos 6 pontos dessa primeira carreira, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 pontos baixos. 1, 2. Vou marcar o primeiro ponto dessa segunda carreira. E vou seguir assim até o final. Vou finalizar essa segunda carreira com 12 pontos baixos. Já retorno aqui com vocês. Finalizada, então, a segunda carreira, tenho agora 12 pontos baixos. Na terceira carreira, eu vou fazer a sequência de um aumento e um ponto baixo por 6 vezes. Vou finalizar, então, a terceira carreira com um total de 18 pontos baixos. Um aumento, marco o primeiro ponto, um ponto baixo. Repito essa sequência mais 5 vezes, quando eu terminar já retorno aqui com vocês. Terminei a terceira carreira, tenho então 18 pontos baixos. Na quarta carreira agora, eu vou trabalhar pegando apenas a alcinha de trás dos pontos. E como que eu vou fazer nessa oitava carreira? Então, no primeiro ponto, então, vou pegar só a alcinha de trás e vou fazer um ponto baixo. Vou marcar esse primeiro ponto aqui. Na sequência, agora, eu vou fazer por 5 vezes um aumento e 2 pontos baixos. Então, no próximo aqui, um aumento, depois 2 pontos baixos sozinhos, sempre pegando agora só a alcinha de trás. Vou fazer isso mais 4 vezes, quando eu terminar já retorno aqui com vocês. Terminei, então, minha sequência de 5 vezes fazer um aumento e 2 pontos baixos. Sobraram 2 pontos da carreira anterior. No primeiro aqui, eu vou fazer um aumento. Então, 2 pontos baixos nesse pontinho aqui. E no último, um ponto baixo sozinho. Então, terminei essa quarta carreira agora com um total de 24 pontos baixos. A quinta carreira, eu vou fazer da seguinte forma. Agora, já vou pegar o ponto inteiro novamente. Eu vou fazer um aumento. Vou marcar aqui o primeiro ponto. E depois, eu vou fazer 3 pontos baixos sozinhos. Então, vou repetir essa sequência de um aumento e 3 pontos baixos por toda a carreira, por 6 vezes. Quando eu finalizar a minha aqui, eu já retorno com vocês. Terminei minha quinta carreira, tenho agora um total de 30 pontos baixos. A sexta carreira agora, eu vou trabalhar novamente pegando apenas a alcinha de trás. Então, eu vou iniciar fazendo 2 pontos baixos sozinhos. Vou marcar o primeiro ponto. E agora, eu vou repetir por 5 vezes a sequência de um aumento e 4 pontos baixos. Quando eu finalizar as minhas 5 vezes, eu já retorno aqui com vocês para a gente concluir essa carreira. Terminei minha sequência de 5 vezes ali, então, de um ponto baixo, um aumento e 4 pontos baixos. Sobraram 3 pontos da carreira anterior. No primeiro, eu faço um aumento,
os outros dois eu faço ponto baixo, um em cada deles. Terminei, então, a sexta carreira, agora com um total de 36 pontos baixos. Vamos iniciar, então, a sétima carreira. Agora, eu vou pegar o ponto normalmente novamente. Na sétima carreira, a sequência vai ser um aumento e 5 pontos baixos por toda a volta. Então, um aumento, marco o primeiro ponto, faço 5 pontos baixos e repito isso por toda a carreira. Quando eu finalizar a minha carreira, eu volto aqui com vocês. Terminei aqui, então, minha sétima carreira. Então, fiz por 6 vezes a sequência de um aumento e 5 pontos baixos. Tenho agora um total de 42 pontos baixos. A oitava carreira agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto, pegando a laçada normal aqui. Então, a gente vai fazer essa oitava carreira com 42 pontos baixos. Eu vou fazer a minha aqui. Assim que eu finalizar, eu volto com vocês para a gente dar sequência no trabalho. Terminei, então, a oitava carreira, fiz 42 pontos baixos. A nona carreira agora, eu também vou fazer 42 pontos baixos, só que pegando apenas a alça de trás de cada um dos pontos. Então, vou fazer a minha nona carreira aqui. Assim que eu finalizar, eu retorno com vocês. Terminei, então, a carreira 9. Agora, a carreira 10 e a carreira 11, a gente vai fazer de ponto sobre ponto, pegando pelas duas alcinhas normalmente. Vou fazer as minhas duas carreiras aqui. Quando eu finalizar, volto com vocês para a gente dar sequência nessa peça. Terminei, então, a carreira de número 11. Agora, a carreira de número 12, a gente vai fazer ponto sobre ponto, novamente pegando apenas a alcinha de trás. Eu vou fazer a minha carreira aqui. Quando eu finalizar ela, já volto para a gente dar sequência no cabelo do personagem. Terminei, então, a 12ª carreira. Vamos iniciar, então, a 15ª carreira, a 14ª carreira, fazendo 5 pontos baixos, pegando normalmente agora. Então, 1, 2, agora eu não vou marcar esse primeiro ponto, tá? 2, 3, 4, 5. Eu vou virar a minha peça e vou fazer agora 4 pontos baixos. Então, vou pular o primeiro e vou fazer 1, 2, 3, 4. Viro novamente, faço agora 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Viro de novo e faço 2 pontos baixos. 1, 2. Vou virar mais uma vez, vou fazer um ponto baixo agora no primeiro. No próximo, vou fazer um ponto baixíssimo e vou fazer 3 pontinhos baixíssimos aqui na lateral até eu chegar lá na parte de baixo. 1, 2 e 3. Então, voltei aqui para a base. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. A sequência que eu vou fazer agora, eu vou repetir por mais 5 vezes. Então, vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos, viro o trabalho, pulo o primeiro, vou no próximo, faço um ponto baixo, vou no próximo, segundo ponto baixo, viro novamente, pulo o primeiro, vou aqui no segundo, faço um ponto baixo e um ponto baixíssimo no mesmo ponto. Faço mais 2 pontos baixíssimos aqui na lateral. 1 e 2, voltei para a base. Voltei para a base e vou fazer mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3.
repito isso mais 4 vezes. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Viro o trabalho, pulo o primeiro, vou no segundo, faço um ponto baixo, mais um segundo ponto baixo. Viro, pulo o primeiro, faço um ponto baixo e um ponto baixíssimo nesse mesmo pontinho. Mais 2 pontos baixíssimos na lateral, até eu chegar aqui na base novamente. E repito 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou fazer os outros aqui e já retorno com vocês. Então, só comentei errado com vocês, então eu repito mais 2 vezes esse primeiro que eu tinha feito aqui. Então, ele vai ter 3 detalhezinhos triangulares aqui. Já fiz meus 3 pontos. Agora, eu vou fazer 5 pontos baixos novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Viro minha peça, pulo o primeiro, faço 4. 1, 2, 3, 4. Viro novamente. Pulo o primeiro, faço 3, 1, 2, 3, viro, pulo o primeiro, faço 2, 1, 2, viro, pulo o primeiro, faço um ponto baixo, um ponto baixíssimo, 3 pontos baixíssimos aqui na lateral, 1, 2, 3, e volto aqui para a base também com um ponto baixíssimo. Faço meus 3 pontos baixos, 2, 3, e para a gente finalizar, chegar aqui onde a gente iniciou, mais 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora eu já posso arrematar o fio e vou deixar um fio bem longo aqui pra gente depois poder fazer a costura do cabelo na cabeça do personagem. Então, para finalizar o arremate, eu vou puxar essa laçadinha aqui pra dentro e vou arrematar ele fazendo um nozinho. Passo toda a linha que eu deixei por dentro e arremato. Então, a primeira parte do cabelo já está pronto. Então, se a gente for ver, ele vai ficar aqui com os 2 triângulos maiores próximos aos olhos e os 3 triângulos menores na parte de trás. Agora, a gente vai trabalhar nessas laçadinhas aqui que a gente deixou durante a confecção. Pego uma linha nova de amarelo. Eu vou agora trabalhar nessas laçadinhas aqui. Então, eu vou pegar nessa primeira laçada aqui. Então, vou começar aqui sempre nessa primeira laçadinha aqui e vou trabalhar nesse sentido aqui. Começo aqui e vou pra cá. Começo aqui e finalizo aqui. Vou seguir nessa mesma sequência. Então, vou pegar aqui nessa primeira carreirinha aqui. Vou inserir minha linha. Vou fazer agora 4 pontos baixos. Fazer 3 pontos baixos, desculpa. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Viro a minha peça. Pulo o primeiro, faço mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Viro. Pulo um ponto e faço um baixíssimo aqui nesse mesmo ponto e mais um baixíssimo aqui
mais 2 baixíssimos até eu chegar na base. Então, um baixíssimo aqui e mais um baixíssimo aqui na base. Então, finalizei a primeira parte do cabelo. Agora, eu vou fazer um ponto baixo. Vou novamente fazer mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Viro o trabalho, pulo o primeiro, vou no segundo, faço um ponto baixo. Vou no próximo e faço mais um ponto baixo. Viro novamente, pulo um no próximo, faço um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Mais 2 pontos baixíssimos aqui na lateral e volto para a base. Um e um aqui já na base. Faço um ponto baixo e vou seguindo assim até completar a volta. Vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês. Então, nessa primeira fileira que eu tô fazendo esses detalhes, consegui fazer, então, 4 detalhes triangulares. Já cheguei na base com o ponto baixíssimo. E eu só vou aqui no primeiro pontinho que eu tinha feito, arrematar ele com mais um ponto baixíssimo. Aqui eu posso cortar a linha, não preciso deixar. E já arremato ele. Esses 2 fios depois, eu passo para a parte interna e faço o arremate final deles ali. Vou pegar um fio novo mais uma vez. E vou aqui no próxima carreira de alcinhas que eu deixei. Insiro a agulha, passo o fio, já faço o primeiro ponto baixo. Aqui eu vou fazer 4 pontos baixos no início, 2, 3 e 4. E agora eu vou começar a trabalhar os detalhes. Aqui, então, vou fazer mais 5 pontos, vou fazer 5 pontos baixos agora. 1, 2, 3, 4 e 5. Viro o trabalho, pulo o primeiro e faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Viro novamente, pulo o primeiro e faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Viro novamente, pulo o primeiro, faço 2 pontos baixos. 1, 2. Viro mais uma vez, pulo o primeiro, nesse último pontinho aqui, eu vou fazer um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Faço mais 3 pontos baixíssimos aqui na lateral. 1, 2 e 3. E volto aqui para a base com mais um ponto baixíssimo. Tá feito o primeiro. Faço agora um ponto baixo. E vou repetir essa sequência por toda a volta, quantas vezes couber. Assim que eu finalizar o meu, já volto aqui com vocês para ver como que tá ficando. Então, consegui fazer 4. Eu vou fazer agora aqui um ponto baixo. 1 e mais 1, 2 e 3. E vou fazer mais um pequenininho aqui agora. Então, 3. Eu vou virar, vou fazer 2, vou virar, fazer um ponto baixo e um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo e finalizo aqui na base com o último ponto baixíssimo. Agora,
eu corto esse fio, não preciso deixar um tamanho grande, e arremato o fio. Tá finalizado a segunda carreira dos detalhes do cabelo. Vamos agora para a terceira. Pego um novo fio, insiro minha agulha na primeira laçadinha que eu deixei e puxo o fio. Já faço meu primeiro ponto baixo. Na sequência, agora, eu vou fazer 5 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Viro, pulo o primeiro e faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Viro novamente, pulo o primeiro e agora eu faço 3. 1, 2, 3. Viro novamente, pulo o primeiro, faço 2. 1, 2. Viro mais uma vez, pulo o primeiro. No pontinho aqui eu faço um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Faço mais 3 pontos baixíssimos na lateral. 1, 2 e 3 e volto para a base com mais um baixíssimo. Faço um ponto baixo no próximo. E vou repetir essa sequência por toda a volta. Quando eu finalizar a minha aqui, já volto com vocês. Terminei a carreira, consegui nessa aqui colocar 7 detalhes triangulares. Eu vou aqui no primeiro pontinho e fecho com um baixíssimo e já posso cortar o fio e arrematar. Então, os outros fiozinhos eu já passei todos para dentro, só falta os dessa carreira. Então, eu insiro a agulha por dentro e puxo ele para dentro. Daí, ele fica escondido esse fio dos arremates, do início e arremate. Não fica aparecendo para a parte de fora. Pode fazer alguns nozinhos ali para ter certeza que ele não vai soltar. E depois dá para cortar o que sobra. E assim, então, tá concluído o cabelo do nosso personagem. Agora, a gente vai fazer a bandana dele. Então, a bandana, a gente vai fazer na cor preta. Eu vou pegar essa linha preta e vou começar fazendo correntinhas. Então, eu vou fazer um total de 100 correntinhas. Então, faço o meu nozinho inicial e vou fazer agora, então, 100 correntinhas. Então, a correntinha é só aquele que a gente tem laçado na agulha, puxa e vai puxando. Só vai seguindo dessa forma até completar 100 correntinhas. Eu vou fazer as minhas aqui, quando eu tiver concluído as 100 correntinhas, eu já retorno aqui com vocês. 98, 99, 100. Então, concluí aqui o meu cordão com 100 correntinhas. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar no meu trabalho e a partir da segunda correntinha, eu vou fazer 29 pontos baixos. Então, vou pular a primeira e vou fazer agora 29 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou seguindo assim até fechar os 29. Quando eu fechar os meus aqui, eu já volto com vocês. E 29. Então, fiz os meus 29 pontos baixos aqui. Agora, no próximo, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, o meio ponto alto é aquele que a gente pega laçado na agulha
insere na correntinha, puxa mais uma laçada e arremata as 3 de uma vez só. Na sequência, eu vou fazer um ponto alto, então pego a laçada na agulha, puxo o fio e agora eu arremato 2 e mais 2, tá feito o meu ponto alto. Na sequência, agora a gente vai fazer 36 pontos altos duplos. Ponto alto duplo é aquele que a gente pega 2 laçadas na agulha. Insiro minha agulha, puxo mais uma, fico com 4 laçadas, tiro 2, tiro 2 e tiro as últimas 2. Então, eu vou fazer isso por 36 vezes. Eu vou fazer os meus aqui, quando eu finalizar 36, eu volto com vocês para a gente dar sequência na bandana. Finalizei, então, os 36 pontos altos duplos. Na sequência, agora, eu vou fazer um ponto alto, depois um meio ponto alto, e para finalizar a peça, eu vou finalizar as últimas 30 correntinhas com pontos baixos. Vou fazer os meus 30 pontos baixos aqui. Assim que eu finalizar os 30 pontos baixos, eu já volto com vocês para ver, para mostrar como que ficou a bandana finalizada. Já fiz 29 correntinhas aqui, então vou pontos baixos aqui, vou na última correntinha, faço ponto baixo, eu já corto o meu fio e arremato. Então, tá concluída essa parte da bandana. Então, ela ficou dessa forma aqui. Esse aqui depois a gente vai amarrar em torno da cabeça. Agora, vamos fazer aquele detalhe que ele tem aqui, onde fica o símbolo da folha, tá? Então, para iniciar a fazer essa parte, eu vou pegar, então, a linha cinza. E vou fazer agora 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, vou fazer 6 correntinhas só. Não, vou fazer 7, sim. 7 correntinhas. Que eu quero 6 pontos na carreira. Vou pular o primeiro e vou voltar fazendo 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. Viro e faço 6 pontos novamente. 6 pontos baixos novamente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E mais uma vez, eu vou fazer 6 pontos baixos. E daí, eu já vou arrematar o fio, que eu já vou ter concluído essa parte do detalhe. 3, 4, 5, 6. Aqui eu deixo um fio um pouquinho maiorzinho para eu poder costurar ele e arremato. Então, tá feito o detalhe onde eu vou bordar o símbolo da folha agora. Bom, então, como eu fiz o meu detalhe aqui com 6 pontos, e eu tenho 36 pontos altos duplos aqui na bandana, então, eu vou deixar 15 para cada lado, e ele vai ficar em cima dos 6 aqui. E eu já vou na hora de fazer o bordado, eu já vou ir costurando também esse item aqui junto na bandana, que já vai ficando preso. Então, eu vou passar minha linha preta, vou deixar uma parte aqui atrás que depois eu vou precisar amarrar. Vou passar numa diagonal aqui, que é aquela pontinha do símbolo da folha. Agora, eu preciso fazer ele ficar mais ou menos circular aqui. Então, eu vou tentar e fazer, ele não vai ficar perfeitinho, né, porque aqui eu não vou conseguir fazer pontos totalmente circulares, né, mas eu vou tentar fazer o máximo possível aqui para ele ficar mais parecido com o original lá do símbolo da folha, da forma como o símbolo da folha é desenhado no desenho.
eu vou ir trabalhando, bordando dessa forma aqui, já sempre prendendo o detalhe na bandana. Vou fazendo os detalhes aqui, cuidando bastante. Então, ele vai ficando mais ou menos arredondado como deve ser. Aqui eu já vou puxar, fazer como se fosse aquele, que é tipo um biquinho que tem. Sair aqui na frente. Volto aqui onde eu tinha começado. Saio aqui. Um pouquinho mais pra frente. Volto aqui no início do ponto anterior. Já tá começando a tomar forma. Volto de novo aqui no início. Finalizo aquela forma que parece com um bico da folha, com a pontinha da folha. Aqui. E vou fazendo assim até dar o formato que a gente precisa que tenha. Sumiu aqui meu último ponto, daqui a pouquinho eu volto a fazer ele. Eu vou tentar fazer esse pontinho aqui que não apareceu. E ficou, então, assim o nosso símbolo da folha. Ele deveria ter mais uma curvinha ali, mas não consegui colocar mais uma curva nessa bandana, porque ela ficou de um tamanho um pouco pequeno. Então, voltei com o fio aqui pra trás. Vou caminhar com ele por um pontinho aqui, pra ele chegar mais próximo do fio inicial ali. E vou fazer um nozinho. Um pouquinho mais frouxo. O segundo eu aperto. E agora já está concluído o bordado. Só vou ainda pegar a minha linha cinza que ficou para eu terminar a costura desse detalhe cinza na bandana preta. Só vou fazer alguns pontinhos aqui para ela ficar completamente firme. Então, consegui costurar ela completamente. Vou passar a outra pontinha lá para a parte de trás do trabalho. Essa aqui também vou passar mais alguns pontos, para depois eu poder fazer um nozinho aqui. Isto. Faço 2 nozinhos aqui. E a sobra da linha eu já posso arrematar, já posso cortar. Esse aqui também eu já fiz os 2 nozinhos. Esse, como é preto mesmo, não... Vou fazer um terceiro nó aqui pra ter certeza que tá bem firme. E a sobra do fio agora. E agora essa sobra eu corto também. Aqui no finalzinho, para ter certeza que não vai soltar também, vou fazer 2 nozinhos. E a sobra do fio aqui, eu ainda não vou cortar, que eu vou passar ela por alguns pontinhos aqui,
para ficar bem escondida na parte de dentro antes de eu cortar. Isto. E a sobrinha eu corto. Então, tá concluído aqui a bandana. Já tenho o corpinho que já foi concluído anteriormente. Eu tenho os dois bracinhos. E eu tenho o cabelo. Agora, eu já posso montar o meu personagem. Já posso fazer as costuras para deixar o personagem pronto. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou costurar, então, os braços aqui no corpo. Então, eu vou costurar ele entre as carreiras 22 e 23. São essas duas últimas aqui em preto. Então, essa é a carreira 23, essa aqui é a carreira 22. Então, ele vai ser costurado bem aqui em cima. Então, vou colocar essa sobra de linha que eu deixei na agulha de tapeçaria. E vou começar, então, a costurar aqui. Então, vou pegar o primeiro pontinho. Vou passar ele aqui, então, vou deixar bem onde é que ficaria mais ou menos a metade aqui dessa, para ficar bem centralizado, não ficar muito para trás nem muito para frente. Então, já fixei o primeiro. Vou continuar fazendo pontos aqui, até que esse braço esteja completamente fixo no corpo. Só uma última conferência, ver se ele tá certinho. Com a linha escura fica difícil um pouquinho aqui para vocês verem, mas eu vou ir fazendo a costura. Tem que deixar bem preso esse braço aqui. Faço um nozinho aqui para arrematar bem o fio. Incluo insiro a agulha aqui, faço ela atravessar o corpo para eu esconder essa sobra de fio. O que sobrou da linha preta eu posso cortar. Então, primeiro bracinho está costurado. Vou fazer a mesma coisa com o próximo e já continuo aqui com vocês a sequência da peça. Bom, agora eu vou fazer, então, um detalhe aqui na perna direita, nessa carreira ali que eu fiz em bege. Então, ali ele tem um detalhezinho em preto, que a gente vai bordar agora também. Então, vamos lá. Eu vou inserir minha agulha bem aqui no meio da perna, mais ou menos, e vou começar a fazer, então, a minha carreira de bordado. Eu vou deixar uma parte da linha aqui, que depois no finalzinho eu tenho que fazer um lacinho. Então, vou começar a bordar. Passo um ponto para frente e volto um ponto para trás. E vou fazendo assim, até dar a volta em toda a perna do personagem.
Quase terminando já aqui o bordado. Últimos 2 pontinhos. Então, o bordado está concluído. Agora, só vou fazer um nozinho para ele não soltar. E finalizo fazendo um lacinho. O lacinho tem que ser bem pequenininho. Então, a gente tem que ir ajustando ele aqui no tamanho certinho. E agora, para esse lacinho não soltar, eu vou fazer mais um nozinho nele aqui. Mais uma costurinha. Pronto, fiz um nozinho aqui pro lacinho não soltar. E as pontinhas agora desse fio, então, eu posso arrematar. E ele fica desta forma. Agora, a linha branca eu vou usar mínima coisa dela, só para fazer o detalhe do zíper da jaqueta. Eu vou pegar aqui uma pontinha. Eu acho que isso aqui já é o suficiente. Vou colocar essa linha na agulha de tapeçaria. E vou tentar aqui também fazer um bordadinho desse zíper da jaqueta. Deixar uma pontinha aqui para eu fazer o arremate depois. Esse aqui eu vou ir fazendo alternado, para depois eu poder voltar com a ponta na parte de cima também. Agora, eu vou fazer o arremate aqui. E esses 2 fios agora, eu vou passar eles aqui para a parte de trás. Só para eu poder fazer o arremate final. Vou dar um nozinho aqui, bem de leve, mas puxando um pouquinho para não soltar ali. Um segundo nozinho. Vou cortar essa sobra. Não vou cortar ainda. E eu vou passar esse fio para dentro novamente para esconder agora o nozinho que eu fiz. Que esse nozinho não pode ficar aparecendo na minha peça. Ele é só para dar segurança naquela costura que eu fiz ali. Pronto, passei os 2. O nozinho escondi. E agora essa sobra de fio que eu tenho aqui, eu corto. E ficou assim. Falta agora, então, a gente colocar o cabelo aqui no nosso personagem. Vamos lá. Agora, então, eu vou fazer a costura do cabelo aqui na cabeça. E eu vou colocar ele mais ou menos aqui, essa parte reta que eu deixei, mais ou menos 4 carreiras acima dos olhos. Então, vou começar a costura. Então, vou prender a linha, eu já coloquei aqui na agulha, e vou ir prendendo. Vou pegando por essa alcinha de trás aqui desse meu último ponto, e vou ir costurando, então, nessa 4ª carreira aqui, depois, acima dos olhos.
pra gente deixar ele bem bonitinho, bem preso. Então, vou costurar por toda a volta e depois eu vou fazer alguns pontos também no meio do cabelo para não ficar solto por a parte de dentro. Eu vou fazer um pontinho para cada pontinho aqui do cabelo. E um em cada, como eles têm praticamente a mesma quantidade de pontos, a última carreira do cabelo. E essa carreira onde eu tô costurando, eu vou ir colocando um pontinho de costura para cada pontinho que eu tinha aqui no cabelo e na cabeça. Eu vou costurar o meu aqui, assim que eu tiver concluído essa primeira volta, eu volto com vocês só pra gente fazer os pontinhos finais na parte de dentro do cabelo e prender a bandana. E a gente ainda precisa fazer o bordado dos detalhes aqui do Naruto. Já tô aqui nos últimos pontinhos da volta inicial do cabelo. Terminando de prender aqui já. Terminando de prender aqui já. E daí, depois disso, eu vou fazer alguns pontos pra dentro, pra ele não ficar frouxo aqui. Então, vamos ver aqui. Mais um ponto. E essa volta inicial, então, já vai estar concluída. Isso. Primeira volta, então, está concluída. Agora, eu vou passar, então, a agulha aqui pra dentro. E vou começar a fazer, então, algumas carreirinhas como se fosse um bordado aqui, só pra deixar ele bem firme e não soltar. Então, prender um pontinho, saio aqui mais pra frente, que daí ele fica praticamente invisível, esse pontinho que eu tô fazendo aqui. Esses pontinhos que eu vou fazer. Então, vou mais um aqui pra frente. E sem contar que aqui ainda vai a bandana, né? Então, aqui não vai nem aparecer esses pontinhos que eu tô fazendo. Então, eu vou fazer mais alguns pontos aqui por toda a volta. Depois eu passo e faço mais uns aqui e um aqui no finalzinho. E depois eu só escondo esse fio por dentro da peça e corto o excesso com a tesoura. Agora, eu só faço um nozinho aqui de arremate, bem pequenininho, só para que não solte. E a pontinha que sobra, então, vou passar por dentro do trabalho, vou sair com ela aqui embaixo. E agora, eu só corto o excesso aqui. E está costurado, tá firme o cabelo aqui, agora não solta mais. Vamos agora, então, prender a bandana. Então, a bandana vai ficar sobre o cabelo aqui, bem centralizado, a parte do símbolo da folha aqui bem centralizado. E aqui atrás a gente faz um nó. Que daí ele vai ficar dessa forma aqui. E vai ficar as pontinhas da bandana pra baixo. Aqui eu vou fazer um nó mesmo, não vou fazer só um top. Então, 2 nozinhos.
está presa a bandana. Falta agora apenas os bordados aqui da sobrancelha e daqueles sinaizinhos que ele tem aqui na bochecha. Vamos lá? Bom, vou fazer agora, então, o bordado das sobrancelhas dele. Então, ele tem uma sobrancelha que ela fica... Não sei como é que eu posso dizer que fica essa sobrancelha dele ali. Mas eu vou inserir a agulha aqui por trás. Vou sair 2 carreiras acima, bem certinho, 2 carreiras acima do olho. Vou deixar uma parte de fio aqui atrás, que depois no final eu faço aquele mesmo nozinho que eu fiz com o fio branco para esconder ele para dentro. E eu vou então bordar essa sobrancelha dessa forma aqui, ó, na diagonal dos pontos. Então, eu vou fazer 2 pontinhos para uma. Eu saio já aqui do outro ladinho, no outro olho, para fazer a outra parte da sobrancelha, a sobrancelha do outro olho. Olha como que ficou. E aqui também, então, também faço na diagonal. Um aqui e outro aqui. Então, com 2, concluindo ela também, 2 pontinhos acima do olho. E eu vou reforçar essa carreira para ela ficar mais, esses pontinhos para eles ficarem mais visíveis, fazendo uma segunda carreira aqui. No mesmo lugar, eu passo a segunda vez o fio. Volto aqui, onde eu tinha terminado o anterior. E daí, faço a segunda carreirinha, a segunda passada do fio nessa sobrancelha aqui também. Finalizando aqui, então, faço o fio sair aqui atrás, no mesmo lugar onde eu tinha entrado com ele. Feito isso, eu vou fazer um nozinho aqui para prender esse fio. Coloco a agulha de novo e saio ali do outro lado para fazer o nozinho entrar para dentro da peça e não ficar aparecendo. Pronto. Ficaram os 2 restinhos de fio, um para cá e o outro aqui do outro lado. Eu corto os 2, ajusto aqui para sumirem as pontinhas e a sobrancelha dele está bordada. Agora, vamos para os detalhezinhos das bochechas. Pode ser com linha de costura mesmo. Eu, no caso aqui, eu tô usando um pedacinho do fio Cleia na cor preta para fazer aqueles detalhezinhos na bochecha dele. Então, vou entrar com a agulha aqui na parte de trás e vou sair com ela aqui na carreira do olho. Depois do olho, 2 pontinhos pro lado. Vou deixar só um pedacinho de fio aqui pro nozinho depois. Então, aqui eu vou fazer, então, aquelas marquinhas, aqueles detalhezinhos que ele tem aqui nas bochechas. Então, 1, 2 e 3 de um lado. Daí, nós vamos aqui para o outro lado fazer também as marquinhas no outro lado. As mesmas 3 marquinhas. 1, 2 Elas não são bem simétricas mesmo, né? E a terceira.
eu volto aqui com a linha 2 pontinhos para frente, da onde eu fiz a primeira marquinha, e vou fazer um esboço da boca dele aqui. E daí eu saio com a minha linha lá no mesmo lugar aonde eu tinha iniciado. Faço um nozinho para não soltar. E corto o excesso do fio. Só faço essa partezinha aqui entrar para dentro da peça. Então, já tenho o detalhe da boca também. E só para finalizar, eu vou fazer um nariz aqui para ele também. Então, vou pegar um pedacinho do fio na cor bege, vou passar aqui na minha agulha, e aqui, então, eu tinha 7 pontos entre os olhos, eu vou fazer o detalhezinho do nariz aqui na carreira de baixo dos olhos, por um ponto e pouquinho, mais ou menos bem centralizado aqui. Então, aqui, o que eu vou fazer só? Só vou passar umas 3 vezes o fio aqui, para ele dar um volume aqui pro nariz. 3 vezes acho que já é o suficiente. Vou passar esse aqui para sair aqui na parte de trás. E eu passo também esse aqui para sair na parte de trás. E assim tá concluída. Então, passo a outra parte do fio também para sair lá na parte de trás do trabalho. E está concluído, então, o bordado do rosto do personagem. Essas 2 pontinhas da linha bege eu corto. Não, ficou só uma, a outra já se escondeu. E tá concluído, então, dessa forma, o meu personagem. Então, tá pronto, agora é só fazer a entrega. E aí, me conta nos comentários o que você achou do passo a passo dessa receita. Gostou? Curta, comenta e compartilhe. E espero você na próxima videoaula. Até lá. Tchau, tchau.